Salmo 142, né? Bendito e glorioso é o nome do Senhor. A palavra dele é o nosso alimento, é o nosso sustento, é a nossa verdade, é a nossa direção, que tem nos ajudado a cada dia. E o Espírito Santo, quanto mais nós buscamos, mais nos ensina, nos dando entendimento e compreensão da tua palavra. Mas tudo é para a glória de Deus. É na unção do Espírito Santo, no poder que é no nome de Jesus Cristo, mas é para a glória do nosso Deus, o grande eu sou. Deus de Israel, nosso Deus. Amém. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz essa noite, além de tudo que Ele já nos deu, através da sua palavra, através do seu louvor, e também recebeu também da nossa parte a nossa adoração. A palavra de Deus diz algo tremendo aqui, Salmos, que fala algo tremendo, fala sobre a oração em meio a um grande perigo. Nós vemos que nós ouvimos falar muito de Davi, segundo o coração de Deus, mas um homem também que andou debaixo de muitos perigos, de muitas perseguições, mas também teve muitas vitórias, e também muitas promessas de Deus, e teve o mover de Deus de todos os sentidos ali. E Davi, por todo e quais os motivos que aconteceu na vida dele, ele não se afastou da presença de Deus. E nós estamos aprendendo a não nos afastar da presença de Deus. Não importa as circunstâncias, as perseguições, as doenças, não importa. Não se afaste da presença de Deus. A palavra de Deus diz assim, aleluias, um momento difícil na vida de Davi. Nós vemos vários tipos, e passagens de momentos na vida de Davi, referente a tantas coisas diferenciadas, mas ele sempre esteve buscando a Deus. E olha o que ele fala nessa palavra: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém. É algo tremendo, um momento tão difícil na vida de Davi. Ele estava correndo ali perigo, perseguição, e era o momento que ele estava de refúgio dentro de uma caverna. Nós sabemos da perseguição dos filhos, perseguição até do rei Saul, em vários momentos da vida dele. E Deus e o Senhor reconheceu, em Davi, pelo que ele falava, mesmo sem falar ele saberia, mas Davi começou a se achegar diante de Deus. É o que ocorre conosco quando Deus fala: entra no teu quarto em secreto. Ele estava dentro de uma caverna, mas é aquele momento que você se direciona a Deus, diretamente a esse Deus. É um momento que não tem ninguém por perto, é um momento que é você e Deus, Deus e você. E Davi passou também por isso. Davi tinha muitas pessoas, mas tem momento que ele estava só, sem a presença de pessoas ao lado. Teve um momento que ele estava com os 10 valentes, teve um momento que ele estava ali, guardiado por pessoas. Mas Deus é aquele que pode te guardar verdadeiramente de todas as situações. E Davi se voltava para Deus nessa certeza, porque ele falou assim: com a minha voz clamei ao
Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Aleluias, glória a Deus. O 2 diz assim, ó, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Ou seja, Davi estava num momento de tanta perseguição e estava angustiado. E na nossa vida, por muitos motivos que acontecem, você fica angustiado, porque é normal que a angústia venha sobre nós. Davi não foi diferente, porque Davi foi rei, foi o segundo coração, mas quem tem a alma, o espírito, o sentimento, é o momento que angustia. O que angustia muitas vezes? É uma situação, é uma dificuldade, às vezes é uma causa, é tantas coisas que pode trazer angústia à alma de um homem, de um ser humano. E Davi se sentiu angustiado por tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Ele só teve um socorro bem presente, assim, voltar e direcionar a Deus com a sua voz, pedindo socorro, dizendo: Senhor, eu com a minha voz te clamei. Deus estava ouvindo, mas ele precisava falar. Tem coisas na nossa vida que Deus já sabe, mas nós precisamos falar com Ele. Aleluias. E olha só, quando ele falou que expôs a angústia diante de Deus, é porque ele falou o que estava sentindo. Nós sabemos que na onisciência Deus já sabia o que ele estava passando, mas ele quis dizer: eu expus o que eu estou sentindo. Tu vê que Davi é um homem que ele fala assim: por que te abate, ô minha alma? Como Davi conversava com o interior dele. Você sabia que nós podemos conscientemente conversar com o nosso eu? Porque você sabe quando tua alma está abatida, quando você está entristecido. Tem um momento que ele falou, o salmista: por que te abates, ô minha alma? Espere em Deus. São momentos que a gente tem que, nós já temos tudo para ter a força para nós mesmos, não só ajudar, mas também nos ajudar nós próprios. A palavra de Deus dá os exemplos que nós podemos usar em muitos momentos de nossas vidas para que a gente prevaleça, na certeza, por causa da tua consciência de que a tua alma pode estar abatida, pode estar por uma situação, só que você tem consciência que tu tem um Deus que cuida de você. Amém? Tem um Espírito que te consola, o Espírito Santo. Então isso nós temos que estar atento a tudo isso. O 3 diz assim, ó: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram o laço. Olha como é que ele estava falando do que estava acontecendo. E falando de Deus, né, como ele estava conhecendo tudo aquilo, porque Davi estava reportando a Deus tudo o que ele estava passando. Tem momento na nossa vida, qualquer um de nós aqui, reportamos a Deus o que nós estamos passando, porque é preciso. Às vezes não é só de pensamento, são com palavras também. E com palavras é algo tão tremendo, que o pensamento para a palavra faz uma diferença. Porque o pensamento só Deus que ouve. Mas quando você se porta a Deus, confiando e passando tudo para Ele, nosso inimigo também ouve e sabe que você tem um Deus ao qual tu recorre nos teus momentos difíceis da tua vida. Que você não recorre a Ele, mas você recorre ao Deus vivo, o único Deus verdadeiro, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é importante. Aleluias. 4. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Ou seja, não tinha nada que pudesse ajudar ele. Só que ele nunca esqueceu de Deus. Às vezes nós temos sem recurso de nada, de cuidado disso, pode ser do que for. Mas você tem um Deus que você pode recorrer. Há um Deus que está atento ao teu clamor, está atento à tua aflição. Ele está atento ao que tu diriges a Ele, quando você busca Ele como socorro bem presente, reconhecendo que só Ele é Deus, que tu precisa e necessita dEle, que quando não tiver ninguém, nós temos Deus ainda, para nos resgatar, para nos fortalecer, para nos responder, para nos colocar de pé, para nos dar o livramento que for necessário e preciso à nossa vida. Aleluias. O 5: a ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu
refúgio e a minha porção na terra dos viventes. É interessante, né? Davi ele falando: a ti, Senhor, eu clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. É tão interessante que o que Davi fala aqui, como nós falamos e conversamos com Deus, ao mesmo tempo que sai da tua boca e Deus ouve, ao mesmo tempo volta para o teu ouvido, vai para a tua consciência, a certeza do que você está falando. E para você ter certeza do que você está falando, você tem que crer e acreditar, através da sua fé. E Deus conhece isso em nós. Quando nós falamos, nos reportamos a Ele, falando de nós diretamente com Ele, Deus sabe, porque Ele sabe o intento e a confiança que tu mostra diante da presença dEle. Amém? É o que a palavra, a Bíblia tem nos ensinado, a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a tua esperança no Senhor. Não desistir, não desanimar, apesar de tudo que acontece, mas continuar firmado nesta verdade, amém? E ela há de se resplandecer de uma forma tão tremenda na nossa vida, que vai ser muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. O 6: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Davi às vezes se encontrava em situações que ele não tinha como combater. Já viu quando você está diante de uma situação que você sabe: eu não posso fazer mais nada, e não adianta ninguém fazer, que não vai adiantar. Mas Deus, para Ele não há dificuldade, para Deus não há impossível, para Deus não há barreira, nem muralha, porque o que tem Ele derruba e joga por terra para te abençoar. Quando Davi falou assim dos perseguidores, Deus já sabia, mas ele pediu: Deus, me livra dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Davi estava mostrando a dependência do socorro de Deus, bem presente na vida dele naquele momento, porque quem estava perseguindo ele, tinha mais recurso contra ele do que ele de se defender. Só que Davi tinha Deus. E todas as situações que nós passamos muito difíceis, nós também temos Deus na nossa vida, amém? Porque nós cremos e confiamos. Ali Deus certamente socorreu Davi de uma forma tremenda, em tudo que era necessário, ao tempo necessário. Assim Deus também faz hoje nas nossas vidas. Por isso devemos esperar e confiar no Senhor, porque o mais Ele fará. Aleluia, o mais Ele fará. O 7: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. É aquelas situações ao qual vem que você passa que a tua alma está tão presa que você não consegue nem adorar a Deus e louvar a Deus. Então, hora que você está embargado, não tem jeito, você está embargado. Você conscientemente sabe que a tua alma está tão abatida e presa àquele problema que tu não consegue, mas você quer adorar a Deus. O que Deus vê é o teu querer, a tua vontade, a tua impossibilidade. Para Deus não quer dizer nada quando Ele conhece a tua vontade de querer adorar o nome dEle. Olha a diferença que tem, né? Como Deus olha e nos vê. Às vezes estamos impossibilitados por uma situação, mas o querer está em nós. E Deus se agrada disso. E aí Deus começa a mover para que nós sejamos libertos daquele problema ou situação, para continuar louvando o seu nome. Aleluias. Aleluias. Para que louve o teu nome. É o que nós estamos fazendo aqui. Deus está nos dando a liberdade de adorar o nome dele. Às vezes chegamos aqui angustiados com algum problema, mas à medida que nós estamos diante de Deus, Deus começa a quebrar e libertar o nosso espírito, a nossa alma, para adorar o nome dele. Porque o nosso querer é que ele seja adorado, porque para isso ele nos concedeu o fôlego de vida, para adorar o seu nome. Então as circunstâncias vai vir, vai momentos que tu não vai conseguir dar um passo, mas isso não impede a tua vontade de adorar a Deus.
E Deus vai prover esse momento para você continuar adorando Ele, porque assim você quer, e assim o nome dele vai ser glorificado, porque nele você confia. Segunda parte do 7: os justos me rodearão, pois me fizeram bem. Sabe o que eu entendi aqui? Aqui diz que os justos me rodearão, pois me fizeram bem. Sabe aquelas pessoas que às vezes, no caso de Davi ali, teve um momento de pessoas justas que estiveram com Davi, e Davi teve uns inimigos contra ele. Quando os inimigos não conseguiram, os inimigos se afastaram da presença dele. E ele falou que, olha o que ele falou: os justos me rodearão, pois me fizeram bem. Ou seja, estava junto com Davi, venceu junto com Davi com a ajuda de Deus, e ele permaneceu em volta dele. Mas os inimigos foram espalhados, foram dissipados, foram espalhados da presença de Deus. Isso acontece da gente, quando a gente peleja, né? E aqueles que estão conosco, quando nós vencemos, nós estamos todos juntos. E aqueles que não vão se afastando. Quando Deus nos dá a vitória, e o nome dele é glorificado, acontece isso como aconteceu na vida de Davi. Foi um momento propício para que fosse dessa forma. Na nossa vida há momentos propícios que Deus faz da forma que Ele quer, da forma que é necessário. Aí pode acontecer de ter outras ocasiões e Deus agir de outra forma, mas para a nossa vida o importante é que seja o agir de quem? De Deus. O agir de Deus é o que é melhor para todo aquele que crê, que confia e que espera no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma palavra tremenda que Deus nos concede essa noite, que passou sobre a vida do servo dele, Davi, mas que também se reflete aos nossos dias e também nos prepara de repente para outras situações, mostrando que Deus, que nós podemos tê-lo sempre como refúgio secreto e como socorro bem presente. Amém? Nunca desista. Glorifique a Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Amado Deus, assim como foi com a vida de Davi, e Davi como o Senhor, Deus, que teu Espírito nos conduz a cada dia mais, Pai, para que estejamos mais próximos de Ti.